Boa noite, boa noite, amiga e amiga do DP, tudo bem com vocês? Estamos mais em uma quinta-feira, a nossa quinta TDP. Hoje nós vamos falar nas atualizações que precisam ser feitas agora em janeiro. Boa noite, Niege, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda, Letícia, Fran, Rosana, boa noite, pessoal. Condep, Kellen, Núbia, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Hoje nós iremos falar sobre as atualizações que são necessárias ser feitas agora em janeiro, que tem um impacto diretamente na folha de pagamento no ano todinho. Então, deixa eu só mandar aqui a mensagem, encaminhar a mensagem para o pessoal, dizer que já estamos ao vivo para chamar a nossa convidada Tamires. Boa noite. Já me fala de onde você está me assistindo, se é a primeira vez que está participando da nossa quinta TDP. Hoje é a 21ª live, todas as quintas-feiras às 20h30 estamos aqui fazendo uma live com algum convidado sobre algum tema específico. Boa noite, Zenilda, Luciana, Ju, seja bem-vinda. A Tamira está em São Paulo. De Goiânia, a Rosana está em Goiânia, no Goiás. Pensa num estado que eu tenho vontade de conhecer, o Goiás. Primeira vez que está aqui. Ah, seja bem-vinda, Tamires. Miriane. Foi duas. Na área interior de São Paulo. Dene, Zenilda, São Paulo. Jaqueline, deixa eu acompanhar aqui os comentários. Karina, Elinade, sejam todos bem-vindos. Analice. Goianira, vizinho a Goiânia. Ah, sim, no caso é uma cidade vizinha a Goiânia, entendi. Jaqueline Souza, eu amo esse projeto, é uma satisfação, direto de Campina Grande. Eita, Jaqueline, tá bem pertinho aqui, eu tô falando de São Bento, aqui na Paraíba, então estamos próxima, a alguns quilômetros, não tantos, mas estamos mais próximos do que o restante do pessoal. Deixa eu só encaminhar aqui as mensagens nos grupos, que eu vou estar chamando nossa convidada, Fran Menezes, para estar brilhantando ainda mais a nossa noite. Thaís, Camila, Maranhão. Amo o meu Nordeste. Ixi, Vanessa, o Nordeste é bom. Todos os estados são maravilhosos. Tem cada estado, cada região tem sua particularidade, tem sua riqueza. Então a gente tem só agregar uns aos outros. É isso? Então eu vou estar chamando aqui Fran. Fran, tu já entrou? O fechamento da folha de vocês, gente. O meu tá bagunçado, viu? Esse mês tá uma bênção. Oi, amiga. Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda a mais uma bem? quinta TDP. Que prazer ter você Obrigada, aqui. mais
noite a todos. E é um prazer enorme estar falando com você novamente, Fran. Acho que é a quarta vez, né? Se não for a quarta, eu acho que já é a quinta. Quase isso mesmo. E aí, Isso. tudo bem, Fran? Tudo bem. Tô aqui com a dor de cabeça, preocupada com o fechamento das folhas, mulher, que o meu ainda falta um monte. Ai, Meu Jesus. Deus, então é duas, viu? Porque eu também ainda falta algumas empresas aí para fechar. Meu Deus do céu. Então sempre tem aquelas que deixam mesmo por último, né? Para fazer o fechamento. Mas tá bom, graças a Deus. Na correria aí, né? Na correria, pois é, mente ocupada. Então, Não, Fran, Fran, eu eu quero. sempre falo, ó, do dia 25 de cada mês até o dia 5, o departamento pessoal não tem vida não, viu? É só correria, é só no corre-corre. Né? Então, Fran, se apresente para o pessoal aqui, para quem não te conhece. Então, pessoal, eu sou a Fran Menezes, sou contadora, sou graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, e sou professora na área de Departamento Pessoal, consultora trabalhista, mil e uma utilidade. É um bombril. É quase isso. Já estou aí quase mais de 11 anos aí só no Departamento Pessoal mesmo. Então, imagina, mais de 11 anos aí só no DP. Então, mas é bom. Eu amo o DP, amo Departamento Pessoal. É muito bom, muito bom. Pessoal, ó, já compartilha essa live com os demais amigos do departamento pessoal para eles estarem se atualizando, se informando por dentro das atualizações que devem ser feitas durante a competência de janeiro, que tem um impacto diretamente durante o ano todo. Exatamente. Sim, vá. Não, e nós sabemos que são muitas atualizações, né, Fran? Então, eu gravei uns stories aí falando, ó, pega um caderninho, caneta e vamos anotar, porque são muitas coisas e pode passar batido, né? Então, quem já Exatamente. terminou talvez o fechamento da folha, então já é hora de fazer um check-up geral para ver se está tudo certo, né, Fran? Exatamente, exatamente. Porque são muitas particularidades, são muitos, qualquer detalhinho pode ter um impacto diretamente na empresa, né? Exatamente. Então, muita atenção Pra, mesmo. eu vou pegar o caderno do DP. Não sei se você tem, mas eu tenho a minha agenda do DP. Eu tenho, mulher, eu anoto tudo, ó, tá até aqui, ó. Eu anoto tudo. Eu tenho uma certa necessidade de ficar vendo o que eu preciso fazer. Então, eu anoto tudo. Tudo que eu tenho que fazer durante o dia, eu anoto e vou fazendo. Dando check em tudo, porque é uma demanda muito alta, é muita coisa que aparece durante o dia. Então, é facinho de você esquecer alguma coisa, né? Exatamente. Ele Barato está perguntando se nós combinamos no uniforme. Não, o meu é laranja e o dele é vermelho. Vermelho. Ai, mas estão combinando mesmo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu acho que tá, né? Uhum, Pessoal, creio, responde aí. Vocês estão me ouvindo bem? eu também. Acho que sim. Creio que sim. Mai colocou, não tem vida nenhum dia. Vanessa colocou, vive não, sobrevive. Não, gente, mas assim, ó, depois do dia 7 até o dia 20, 21, ainda dá pra É gente ter mais um fôlego, né? tranquilo. É mais tranquilo. Dá pra ter um fôlego. Apesar, Fran, que janeiro, fevereiro, é complicado, porque nesse intervalo aí é raiz, é DIRF, é tudo. Então, É não tem tudo. muito pra onde correr. A DIF tá batendo aí na porta, dizendo, ei, tô chegando, já tá encerrando. Eu nem comecei a minha ainda. Não, a DIRF eu já comecei já. Não, eu não comecei ainda, não. Só tô esperando finalizar as folhas de janeiro para começar a pegar firme e terminar mesmo. Pois é. Renato tá ouvindo bem. Marcelo disse que estava cheio de dúvida. Então, Bom, então vamos tirar essas dúvidas hoje. Aproveita, né, Fran? Já coloca as dúvidas aí nessa na caixinha, caixa. né? Isso. Coloca a dúvida na caixinha, porque facilita para a gente estar visualizando, tá bom? Porque nos comentários é mais difícil para estar
sendo visualizado. E na caixinha é mais fácil. Então, como a gente já falou, 2022 chegou, já chegou com tudo mesmo. E a gente precisa se atualizar, tá dentro, fazer o que precisa ser feito, fazer todas as atualizações. E uma atualização importante que tem que ser feita, que tem que ser analisada, é a alteração salarial. Principalmente para aqueles empregados que recebem menos de um salário mínimo, que recebem um salário mínimo, porque nenhum empregado que trabalhe numa jornada de 44 horas ele pode receber menos que o mínimo. Agora, assim, se tem uma jornada parcial, você tem que receber de acordo com a hora do mínimo. Que esse ano, deixa eu me ver qual é o valor da hora. Tá de 5,50. Tá de 5,50? Está de R$ 5,50. Então, assim, não pode ter uma jornada, um horário menor, a hora não pode ser inferior a R$ 5,50. Por exemplo, você faz uma jornada digamos, tem uma jornada de 20 horas. Então, essas 20 horas tem que ser de acordo com a hora salário do mínimo. Menos que esse valor, não pode mesmo. Então, tem que se atentar a isso aí. A alteração dos prolabores, do pessoal que recebe um salário, 2 salários, o pessoal que recebe o teto, conferir se já foi feita a atualização, aquele pessoal que tem, assim, não sei se acontece no escritório de vocês, mas assim, que tem o recolhimento do contador na folha. Tem que se Melhor não atentar. entrar nesses detalhes. Melhor Quieto. deixa quieto. Então, fazer as alterações dos salários, olhar se saiu convenção, porque tem muitas convenções que saem agora em janeiro, então ver se aquela convenção já saiu, se não saiu, se o valor que dela era antes era, por exemplo, 1.200 e o salário agora é 1.212, então tem que ajustar, conferir se realmente saiu a alteração da convenção coletiva, se não saiu, ajustar de acordo com o mínimo e quando sair a alteração, coloca o salário de acordo com a convenção. O que não pode é ter uma remuneração menor do que o salário mínimo, certo? Exatamente. E lembrando, Fran, que é para aqueles empregados que trabalham 44 horas semanais, né? Porque 44 pode horas. ser que trabalham com a carga horária menor, aí vai ter um salário menor mesmo. Mas aqueles que trabalham, que a jornada é de 44 horas semanais, então eles não podem receber menos do que o salário mínimo. Isso. E a hora não pode ser inferior a R$ 5,50. Então tem que se atentar a isso aí. Se você, por exemplo, tem muitos casos de domésticos que trabalham só 4 horas, então, assim, muitas vezes, ou então 6 horas, 5 horas, então, assim, o salário dela, se não tiver o salário da categoria do Estado, tem que ser em cima da hora do salário mínimo, não pode ser inferior. Exatamente. E os prolabores também, né? Tem alguns que contribuem com salário mínimo ou 2 salários, então precisa realmente atualizar. E também, Fran, tem muitas dúvidas com relação, por exemplo, o piso do sindicato ano passado era 1.150, ou seja, era acima do salário mínimo. E agora? Aí a data base, às vezes, do sindicato, vamos supor que é lá em abril. E agora? O empregado vai ficar recebendo menos? Não, aí você vai ter que reajustar para o salário mínimo e quando sair lá o reajuste do sindicato, aí você faz o reajuste novamente para o piso do sindicato. Porque, igual a gente falou aqui, qualquer empregado que tenha uma carga horária de 44 horas semanais não pode receber menos do que um salário mínimo. Exatamente, porque até que eu falei anteriormente que, se por acaso, aqui mesmo tem o comércio, antes o salário era 1.200, então o salário mínimo hoje é 1.212, então a data base dela é só em julho, então de janeiro a julho permanecerá o valor do mínimo, por quê? Porque o mínimo está sendo maior do que o valor que foi estabelecido o ano passado para aquela determinada categoria, então tem que se atentar a isso também. Exatamente. O próximo passo é sobre as tabelas, né? As tabelas do INSS, o valor do salário família, que foi reajustado, né? Dia 20 desse mês saiu as novas alíquotas aí do salário, né? Então, muita gente, às vezes, tinha feito rescisões antes do dia 20, antes de ser liberada essa tabela.
Então, o que você precisa fazer? Você vai ter que reprocessar essas rescisões, né? E se tiver alguma diferença, você vai ter que pagar, fazer a rescisão complementar e pagar essa diferença para o empregado. Infelizmente, é um retrabalho, né, Fran? Porque demorou muito sair essa tabela. Geralmente saía no dia 15, dia 12. E esse ano foi sair dia 20. Então, tinha acontecido muitas rescisões até essa data, né? Então, você vai ter que reprocessar essas rescisões, enviar para o E-Social novamente, né? E se der alguma diferença, você vai ter que pagar para o empregado fazer uma rescisão complementar, porque em muitos casos descontou a maior do empregado. Aí você tem que fazer essa rescisão complementar para poder pagar a diferença para ele. Isso mesmo, aconteceu também para as férias, que é aquelas férias que iniciaram agora dia 3 de janeiro, ou até antes do dia 20. Tem que reprocessar ela quando reprocessa. Mesmo que já tenha saído com salário mínimo, o atual, mas vai dar um desconto maior. É tanto que quando você calcula a folha, já vem lá como um proventinho o valor do desconto do INSS descontado a maior, uma rubrica. Informando aí, Fran, no caso das férias, você não precisa reprocessar as férias. O ajuste vai ser só calcular a folha, né? Geralmente, o próprio sistema de folha faz esses ajustes aí para poder recolher essas diferenças. Só que você tem que conferir, né? Se tá tudo certinho. Exatamente. E principalmente aquelas decisões que você vai precisar reprocessar. Isso, não, nas férias você faz só o cálculo da folha que já sai. Tanto se você pagou as férias, por exemplo, se uma pessoa recebia um salário mínimo lá em dezembro, que por exemplo, iniciou as férias dia 3 de janeiro e o pagamento era até o dia 30 de dezembro, então se você recebeu o mínimo, você recebeu o mínimo antigo, se você não tivesse atualizado ainda o sistema. Então, na folha, quando você calcular a folha, vai sair a diferença dessas férias que foi paga menor, como também a diferença do INSS se for pago a maior também. Isso, então tem que se atentar a isso também. Atualizar o FAP, que é onde o pessoal tem muitas dúvidas de como atualizar o FAP. E assim, o FAP, para você estar consultando ele no FAP Web, você precisa cadastrar uma senha no CNPJ da matriz. Que quando você entra lá no FAP Web, na base, vai ter todas as filiais com seus respectivos FAPs. Então, assim, você precisa estar consultando para saber se realmente houve uma alteração. E para consultar o FAP, você precisa responder aquelas perguntinhas de GPS, que é bem chatinha, que muitas vezes nunca dá certo. Mas existe uma gambiarra que eu até compartilhei. Gambiarra é o quê, Fran? Não existe DP sem Não existe. Né? Não existe. Que você consegue estar consultando o FAP sem precisar responder aquelas perguntas, aquelas 3 perguntinhas que nunca acertam. Nunca você pode colocar e sempre dá inconsistência nas informações. Nossa, e às vezes você tinha que revirar arquivo de 1900 e bolinha para você achar as informações. Nossa, horrível. Nossa, aí tem essa gambiarrinha que tem, eu até compartilhei, eu acho que o compartilhou também, que você coloca só o CNPJ, dá um enter e só criar a senha que você consegue entrar lá no FAP Web facinho. Então você precisa se atentar a isso aí, verificar se o seu sistema de folha já está usando a versão simplificada, porque assim, se ela já estiver usando a versão simplificada, não precisa informar dentro do E-Social, porque o E-Social já está puxando automaticamente da base do FAP as informações. Você tem só que se atentar se já está realmente na versão simplificada. Todos os sistemas, eu creio que já estejam na versão simplificada, mas você precisa estar informando em seu sistema, porque para não estar dando divergência entre o sistema e o E-Social, quando você chegar lá na DCTF Web, está no seu sistema, está um valor, e na DCTF está outro valor. Aí você pira. Por que esse valor? Eu não estou entendendo, porque o calculei está tudo bem certinho. Então, muitas vezes é a questão só o FAP. Exatamente. Luciana está perguntando como faz a gambiarra do FAP. Luciana, tem um pôster lá aqui no meu feed que tem um passo a passo bem direitinho. Eu acho que no de Fran também tem. E depois a gente pode estar compartilhando, fazendo um repost em cima disso aí, porque para estar facilitando. Eu postei, eu acho que já faz o quê?
Acho que eu postei em setembro ou foi em novembro, por aí logo quando saiu a nova porcentagem. Então, acho que já está bem para baixo. Eu tenho esse post também no meu feed. Então, se alguém precisar, sai lá no feed, o meu da Fran que vai ter, né? Vai ter essa gambiarra. O próximo ponto, fazer a programação das férias. Então, para quem está anotando aí, a gente já falou sobre as atualizações dos salários, as atualizações das tabelas, né, do INSS, atualizar o FAP, não pode esquecer. E agora, referente à programação das férias. Muitos sistemas de folha já emitem os relatórios aí com a programação de férias, né, Fran? Isso aí facilita demais. Isso. Então, você muito. pode emitir esse relatório, mandar para o seu cliente com a data limite lá de férias e pronto. E ele escolhe a data que o empregado vai sair de férias. Porque acontece muito, Fran, às vezes o cliente pega, me dá as férias de fulano, documenta as férias de fulano. Aí o DP vai lá, documenta com férias em dobro. Aí quando chega lá no cliente, nossa, mas vocês não me avisaram, é obrigação do DP avisar e eu não vou pagar essas férias em dobro. Acontece muito isso, não acontece, Fran? Acontece. Muito mesmo. Então, já emite esse relatório aí. A maioria do sistema tem esses relatórios com as programações aí das datas limites que o empregado tem que tirar de férias. Passa para o seu cliente e ele decide a data e passa para você. Aí você informa no seu sistema, quando chegar lá na data, só registra as férias. Aí nunca vai acontecer isso de, às vezes, ter que pagar férias dobradas, né? Pois é, acontece muito isso. Aqui eu mando o relatório e aí, tipo assim, eles não se preocupam em dar as férias. Tem uns que fazem a programação bem direitinho, tem outros que não. Aí tem que dizer, fulano tá com férias para dobrar, tem que tirar. Porque aí, se por acaso eles não se manifestar, aí vai uma férias dobrada, aí acha ruim. Exatamente. E acha Então, ruim, não quer pagar. esse relatório, organiza as férias aí desse pessoal, passa a data pra gente, que a gente vai fazer a programação aqui. Porque pelo menos no sistema domínio, que é o que eu utilizo, quando você faz a programação das férias, aí fica te avisando, mês que vem tem as férias de fulano de tal. Aí você vai lá e registra as férias, pronto, conforme a data que o cliente passou. Então, aí praticamente nenhum empregado vai receber férias em dobro. Né? Isso mesmo, ele avisa. E como também ele tem um relatório da programação bem detalhadamente, com os dias de aves que ele tem direito, se tem falta, se não tem, quais períodos estão em aberto, o limite que o empregado deve gozar as suas férias. Então, aquele relatório eu acho bem completo mesmo. Exatamente, ajuda demais. Isso, exatamente. Outro ponto importante que a gente tem que se atentar, porque também tem um impacto diretamente na folha de pagamento, Fran, é a atualização no sistema dos feriados, aqueles feriados que são variáveis. Na Domínio, que é o sistema que nós usamos, já tem tipo assim, os feriados fixos. Quase não sai agora. Os federais, fixos. Né, Fran? Isso, os federais. Ou então, por acaso, tem um feriado municipal, que você sabe que aquele feriado vai acontecer todo ano, você já pode colocar lá ele como físico. Agora, se é uma Semana Santa, que muda, a Sexta-feira Santa, que muda muitas vezes o dia, a Páscoa também, que no caso já tem um feriado, o Carnaval também, a Quarta-feira de Cinzas, que também já é diferente, em muitos lugares é de feriados. E assim sucessivamente, tem muitos feriados que vai variando. Aí tem outros que são os físicos, fixos. fixos. E só é deixar cadastrado lá no sistema que ele já puxa automaticamente, mas tem que se atentar a esses feriados, por quê? Porque ele tem um impacto diretamente. Hein, Fran, uma pausa aqui, tá pedindo pra gente sorrir pro print aí, Tá o cabelo. Foi? Minha irmã que tá aí, Tá ótimo. Então... Gente, tá cheio de perguntas, viu, amiga, aqui nos stories, nos comentários. Acho que a gente não vai sair daqui hoje por uma questão de perguntas aí. Ainda tenho folha para fechar. Meu Deus do céu. Então, o próximo ponto agora
é a opção do Fundo Rural. Ó, quem tem aí produtores rurais aí, ó, janeiro é um mês decisivo aí para eles, né? Que é o mês onde o produtor faz a opção pelo recolhimento do Fundo Rural, pela folha de pagamento ou pela comercialização. E essa opção, ela é irretratável, ou seja, ela serve para o ano todo. Então, tem que tomar muito cuidado, verificar lá com o produtor rural qual a opção dele. E como que ele sabe qual que é a opção mais vantajosa para ele? Fazendo cálculos, né, Fran? Não tem como você saber sem fazer os cálculos. Aí vai ter que fazer uma previsão aí, mais ou menos, do faturamento anual que vai ter, a quantidade de empregados, para poder verificar qual que é a opção mais vantajosa. E essa opção deve ser feita agora no mês de janeiro e serve para o ano todo. Exatamente. E também tem que se atentar, muita gente tem assim, como é que eu faço essa opção dentro do sistema? Como é que o sistema vai saber se eu fiz realmente a opção pela folha ou pela comercialização? Você lá na parte de cadastro, você vai colocar que o produtor rural fez a opção pela comercialização ou pela folha de pagamento e alterar o FPS. Por quê? Porque o da comercialização é o 604 e o da folha de pagamento é o 787. Então, tem que se atentar a isso aí e também à tributação, que no caso, quando você opta pela folha de pagamento, você paga 20% da cota patronal, paga RAT, paga terceiros, então assim, tem que fazer muito bem a análise dos cálculos para saber qual é o mais vantajoso, onde o produtor vai estar pagando menos encargos sobre a folha de pagamento, porque também tem um impacto diretamente. E essa opção aí, ela vai no evento S1000, né? Muita gente tem dúvida, onde que eu informo isso? É no evento S1000, que aí você vai informar lá se ele optou pela folha de pagamento, pagar o Fundo Rural sobre a folha de pagamento, ou sobre a comercialização. Isso, e se atentar nos códigos do FPS, porque para saber distinguir... Que você vai ter parametrizar seu sistema conforme a decisão do produtor, né? Exatamente, porque você não pode colocar que optou pela comercialização e colocar o SPF de uma folha de pagamento. Então, tem que se atentar a isso também, né? Exatamente. Outra opção que as empresas precisam fazer também, Fran, é sobre a desoneração da folha de pagamento, que mais uma vez foi prorrogada pelo governo. Então, assim, aquelas empresas que possuem atividades que dá direito à desoneração da folha de pagamento, tem que se atentar também a isso aí. Fazer um cálculo para saber se realmente vale a pena pagar sobre a receita bruta ou se pela própria folha de pagamento, na questão das retenções. Então, assim, é muito importante estar se atentando a isso aí. Principalmente as construtoras, aquelas empresas que trabalham com TI, que são atividades permitidas na desoneração da folha de pagamento. Exatamente, isso mesmo. E lembrando, Fran, que essa opção também é igual do produtor rural, né? Vale o ano todo. Não tem como você voltar atrás, né? Exatamente. Então, tem que avaliar muito. Pois é, não pode eu fazer a opção agora em janeiro e quando chegar em julho, não, eu não quero mais, eu quero a folha de pagamento. Então, Já era. Sinto muito dizer que vai ser pelo ano de 2022 todinho. Exatamente. O próximo ponto muito importante é sobre o FGTS das empresas MEI. Particularmente, eu adorei, Fran. Então, simplificou bastante. Nossa! A partir agora da competência janeiro, todas as empresas que são MEI, o FGTS é incluso na guia DAI. Ou seja, vai estar junto lá com o INSS. Então, ó, não existe mais CFIP para as empresas que são MEI, tá certo? Você vai enviar o fechamento, ou a remuneração, o pagamento, o fechamento pelo seu sistema de folha, e depois você vai lá na DCTF Web e emite o DAI contendo o FGTS e o INSS, tá? Você pode emitir tanto pela DCTF Web como também pelo portal. Eu prefiro emitir lá pela DCTF Web. É mais rápido, o portal muitas vezes dá erro, né? Exatamente, é mais rápido. E tem uma questão também, Fran, que muitos têm dúvida. Por exemplo, como o FGTS vai ser agora
junto na guia DAI, muitos têm dúvida. E quando acontece rescisão? Porque no caso, por exemplo, de doméstico, a multa é paga mensalmente. Então, você emite o DAI lá, já sai tudo junto. E no caso de MEI, não. MEI é só o FGTS mensal mesmo. Então, quando acontece rescisão, por exemplo, quando é pedido de demissão, o FGTS é na guia normal. Na guia do DAI lá vai sair o FGTS. É igual na CEFIP. Quando você faz uma rescisão, pedido de demissão, o FGTS do mês é recolhido na guia do FGTS mensal, né? Mensal. Então, em relação ao MEI, é da mesma forma. Então, o FGTS, quando o empregado pede demissão, vai estar incluso lá na guia DAI. E quando ele é demitido, sem justa causa ou por acordo, você vai ter que fazer a guia da multa rescisória pela GRLF. Então, presta bem atenção. Porque lá nessa guia DAI só vai estar incluso o FGTS normal, tá? Então, se caso ele foi demitido, você tem que fazer a multa rescisória pelo programa, tá? Tudo normal. Fran, Marcelo está colocando aqui, porque o valor da contribuição patronal não está batendo no DAI, com a contribuição do site do MEI. Isso aí, Então, Fran, muitos tiveram surpresa, muitos não sabiam que MEI paga 3% de contribuição patronal. Nossa, eu recebi muitas dúvidas com relação a isso. Por que tá puxando patronal do meu MEI? Gente, sempre teve patronal para a empresa MEI. É 3%. Então, lá na guia do DAI, vai puxar o quê? Os 3% de INSS patronal, o INSS que desconta do empregado e o FGTS. Então, muita gente, pegou muita gente de surpresa, porque muitos não recolhia só o INSS que descontava do empregado, só que estava fazendo errado. Você estava fazendo dessa forma na CEFIP, vou te falar que você vai ter que retificar tudo e recolher essa diferença aí, viu? Ou então vir esperar a malha fiscal para poder ajustar. Pagar, né? Esperar uma malha fiscal da Receita Federal para poder ajustar, para saber quais competências que elas vão estar cobrando. Tanto que quando você fazia a contribuição do MEI, a GFIP do MEI, você teria que informar lá em compensação o valor dos 17%. Por quê? Porque na CEFIP ela não estava parametrizada para fazer o cálculo do MEI, e sim só das empresas normais, que é o 20%. Aí o que era feito? Fazia aquela informação dos 20%, e quando ia lá naquela aba de compensação, colocava o valor da compensação dos 17%. Mais uma gambiarra aí, né? Mais uma gambiarra. Pois é. Muita gente não recolhia esses 3% porque colocava como se ela fosse optante pelo Simples. Aí, optante pelo Simples, recolhe só a parte lá do INSS que desconta do empregado. Mas o MEI tinha que fazer essa gambiarra na CEFIP. Você tinha que informar que era não optante e colocava na parte de compensação lá o 17% para poder recolher somente 3% de patronal. Pois é. Cíntia, sempre separei, graças a Deus. Pois é, um problema mesmo, Cíntia. Eva disse, e quem sem querer enviou a GFIP sem querer? Só fez um trabalhinho a mais. Poderia estar fazendo outra coisa, mas... E teve um caso também que eu recebi, que eu fiquei sabendo aí, tem muita gente que mandou a guia de FGTS do MEI da CEFIP. Pensa o caos, Fran. Imagina aí se paga 2 vezes. Pois é. O que vai acontecer nesse caso aí, ó? Mandei a CEFIP para o meu cliente, mandei o FGTS da empresa MEI pela CEFIP e mandei para o meu cliente. Sinto lhe dizer que você vai ter que mandar a guia DAI com o FGTS lá incluso e seu cliente pagar de novo. E esse FGTS que ele pagou pela CEFIP vai ter que solicitar a devolução. Então, pensa no transtorno. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado. Se você tem empresa MEI aí, a partir dessa competência, janeiro agora, esse FGTS é incluso na guia DAI. Não vai na guia lá emitida pela CEFIP+. Você não precisa enviar CEFIP+ para empresas que são MEI, tá certo? Pois é.
Então, aí uma novidade que veio já com a social, que já veio para simplificar essa parte das nossas vidas, né? Porque, assim, é um trabalho a menos na GFIP, na CFIP, porque, assim, é um certo trabalhinho fazer aquelas informações na CFIP, principalmente, assim, eu não sei se é pior fazer ela individual ou se ela fazer em grupo, porque para fazer em grupo, para salvar aquele monte de relatório, eu fico logo agoniada. Acho que eu tenho toque nisso aí, porque eu fico logo assim, dá logo um negócio no meu juízo que eu não. Não. Aí eu prefiro fazer individual. Então, essa parte aí foi muito bom mesmo. Já estamos a caminho da eliminação da CFIP. Graças a Amém. Deus, né? Amém. Graças a Tá Deus. vindo aí o FGTS digital, previsão aí a Uhum. partir de outubro desse ano. Aí implantou o FGTS digital, tchau para a CFIP. Uma maravilha. Amém. Não vejo a hora. Exatamente. Também, Fran, a gente tem que se atentar também, falando em DAE e das empresas, as empresas sem movimento. As empresas sem movimento têm que se atentar que nessa competência de janeiro existe uma obrigatoriedade para elas. Antigamente nós enviávamos a GFIP sem movimento, mas com a entrada da DCTF Web, essa informação sem movimento na GFIP não é mais obrigatória, porque a GFIP ela tem cunho previdenciário para as empresas sem movimento, que declarava lá na Receita Federal que aquela empresa em janeiro, naquele ano, não teria um movimento, não teria movimento. É tanto que muitas vezes as empresas não enviavam e ficava com a pendência lá no ECAC, impedindo a certidão negativa de sair, porque por falta de envio da declaração da GFIP sem movimento. Agora não. Hoje, com a entrada da DCTF, do E-Social, não precisamos mais enviar as informações para a CFIP sem movimento. As informações encontram-se bloqueadas. Se você enviar, você vai estar trabalhando em vão. Você poderia estar aproveitando esse tempo para fazer outra coisa, né? Mas então, o que é que nós precisamos nos atentar? Precisamos enviar o E-Social sem movimento para as empresas que não possuem empregados. A DCTF, sem movimento, uma dúvida que surge muito. Precisa enviar a DCTF todos os meses das empresas sem movimento? Não, nem a DCTF, nem o E-Social. Quando se deve enviar? Se deve enviar no início da obrigatoriedade, que no caso aconteceu das empresas, por exemplo, do E-Social, das empresas do Grupo 3, que foi lá em maio, se eu não me engano, foi de abril para maio, não estou lembrando qual foi quando iniciou. E a DCTF em outubro, para as empresas do terceiro grupo, que enviava sem movimento, e agora em janeiro. Em janeiro, todas as empresas sem movimento têm que enviar tanto o E-Social como a DCTF sem movimento. E outra particularidade da DCTF, do E-Social, que você envia após, por exemplo, nessa competência de janeiro, você possui um empregado, mas houve uma rescisão. Então, você vai informar janeiro com movimento. Quando for em fevereiro, você vai informar sem movimento. Por quê? Porque a partir de fevereiro, você está confessando que aquela empresa não possui mais movimentação de empregados. Uma dúvida que surge bastante também, Fran, em relação que eu vejo as pessoas também fazendo, é o envio da FDRIF sem movimento. Muita gente envia ainda a Tem FDRIF sem necessidade, movimento. né, Fran? Não precisa mais enviar FDRF sem movimento, porque o ano passado saiu a Instrução Normativa 2043, onde ela desobriga as empresas que não estão obrigadas a enviar a FDRF. Ou seja, se você não tem uma construtora que faz prestação de serviço, que é uma tomadora, que é um produtor rural, pessoa jurídica que faz a informação das notas fiscais, se você não é um espetáculo esportivo, você não está obrigada a enviar essas informações da FDRINF. Nem o cadastro, o R1000, você precisa fazer. Eu peguei uma empresa que a pessoa estava fazendo a FDRINF todos os meses. Todos os meses fazendo a FDRINF. Amiga, não precisa mais fazer FDRINF. Só se houver a necessidade, se sua empresa estiver obrigada, nesses casos que eu citei. Uma construtora, seja ela tomadora ou prestadora de serviço, um produtor rural, pessoa jurídica, que existe aqui, faz as informações da comercialização das notas fiscais, que vai na FDRINF. Se é um espetáculo desportivo, que também precisa aí as informações na FDRINF. Se sua empresa é uma loja, é uma lanchonete, uma pizzaria, não precisa nem enviar o R1000. Por quê? Porque ela está desobrigada ao envio das informações da FDRINF. Exatamente.
Sim, também, né, Fernanda, deixa eu falar também na parte dos cartórios. Tem muitos cartórios PJ que ele tem, como é que eu posso dizer, na pessoa física. Então, assim, se é um cartório, as informações do CNPJ da serventia, eles estão bloqueados na Receita Federal para o envio das informações, tanto do E-Social como da FDREINF. Se você enviar o E-Social, ele não vai, ele vai logo invalidar. Por quê? Porque ele diz que aquele CNPJ, ele é para estar no código 503, 404, que é aqueles que têm pessoa jurídica, mas só com atividade pessoa física, que é o caso dos CAIPF, dos CNO, dos CAIPF, entendeu? Dos cartórios, ou então produtores rurais que têm um CNPJ, que também tem o seu CAIPF, eles não precisam enviar. E as pessoas físicas, Alifran? Tô olhando aqui a Sonho Alto Doc falou assim, ó, não acredito nessa legislação da Receita Federal. E mais em cima ela falou, eu faço todo mês por encargo de consciência mesmo, não custa nada. Custa sim, custa nosso tempo, né, Fran? Se eu tenho uma legislação que fala que eu não sou obrigada, empresa de qualquer grupo, se não tiver movimentação na FDREINF, não é obrigatório enviar, gente, eu vou enviar para quê? Não tem necessidade, porque custa o nosso tempo. O departamento pessoal tem tanta coisa para a gente fazer, e a gente ainda vai procurar serviço? Não existe. Não é? Abre mão disso. Não tem necessidade. Exatamente, assim, por exemplo, porque para enviar esse DRI, se você for enviar por sistema mesmo, ele dá certo um trabalhinho. Por exemplo, eu envio uma informação no domínios, não sei nos outros sistemas, mas no sistema que eu uso, eu enviei um evento, se eu for enviar outro evento, ele não me deixa, eu tenho que esperar 5 minutos. Então, imagina aí, eu pego esperar 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, como não vai tomar o meu tempo, né? Exatamente, gente, eu estou procurando tempo. É tanta coisa para fazer e pois é, se que me desobriga, não faz sentido eu continuar enviando, não. É não, só eu pegar movimento, né, Fran? Tem muita gente, vou continuar enviando porque senão vai aparecer pendência lá no ECAC. Gente, não tem necessidade. É serviço jogado fora, é tempo jogado fora. Não tem necessidade. Exatamente, não tem. Se tem uma IN que diz que não é preciso enviar, então por que eu vou enviar? Se por acaso um auditor vier alguma coisa, eu fizer, por que você não enviou? Não, eu tenho uma legislação que me desobrigava, então eu não vou estar fazendo essa informação se eu não estou obrigada. E também tem uma dúvida aqui da Franciele, ela pergunta, empresas do regime normal também não precisam entregar FDRI em janeiro? Não, Franciele, não precisa. Isso vale para todas as empresas, seja ela normal ou do Simples Nacional, grupo 1, 2 e 3. Quando saiu a instrução normativa, ela falava só das empresas do grupo 3, que eram as empresas do Simples Nacional. Mas, posteriormente, houve uma discussão e passou a ser para todos os grupos. Então, assim, antes iniciou no grupo 3, mas hoje é 1, 2 e 3. Então, assim, se você tem uma empresa do lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, que não está enquadrada, que não está obrigada a enviar as informações da FDREINF, então você não precisa enviar. Não precisa enviar. Você faz só as informações do E-Social e da DCTF Web. Exatamente. Então, ó, antes da gente finalizar e partir para as dúvidas, tem as últimas aqui, que é referente à DIRF e à RAIS. E faltou falar sobre as pessoas físicas. Deixa eu só complementar aqui das pessoas físicas que não possuem movimento, elas são facultativas. Então, assim, se você quiser enviar, envia. Se não quiser, não envia. Então, assim, se é uma pessoa física, seja ela produtor rural ou então segurado especial, você só envia se você quiser mesmo. Elas têm cunho facultativo. Então, sim, deixa eu só fazer o complemento disso aí também da parte. Tem muita gente que tem dúvida, Frank, eu recebo dúvidas bastante sobre isso. Se eu posso enviar as informações para o E-Social só pelo certificado digital ou eu consigo fazer por código de acesso. Então, existe uma regra que as empresas, que elas sejam ME ou EPP, que possuam somente um empregado, elas podem fazer pelo código de acesso. Então, assim, como se, por exemplo, se sua empresa for uma do Simples Nacional e não possui empregado, você consegue sim fazer no portal e com o código de acesso. Tanto o código de acesso no web serviço,
como lá no ECAC. Mas o interessante é que tenha um certificado digital, porque você pode cadastrar no sistema e já enviar tudo de uma vez, né? Exatamente. Então, resumindo, ó, as empresas sem movimento, todas as empresas em movimento, é obrigatório enviar tanto o E-Social como a DCTF Web sem movimento nessa competência em janeiro, tá certo? Não precisa enviar a GFIP, porque antes a gente tinha que enviar, né? Para todo mês de janeiro tinha que enviar Isso. aquelas empresas sem movimento, enviar a GFIP. Então, não precisa, tá? Você vai enviar apenas o E-Social e a DCTF Web dessas empresas sem movimento nessa competência janeiro. As pessoas físicas estão desobrigadas, se caso não tiver movimento, né? Exatamente. Então, antes da gente entrar para as dúvidas, vamos falar sobre a DIRF e a RAF. Olha, tá assim, ó. Então, pessoal, a DIRF, como nós sabemos, ó, todo ano o último dia para transmissão era o último dia útil de fevereiro. Então, nesse ano, a gente tava lá bonitinho, esperando dia 28 de fevereiro para poder enviar, né? Para poder finalizar. Só que o que acontece? 28 de fevereiro é numa segunda-feira de carnaval, então é ponto facultativo. Isso quer dizer o quê? Que foi antecipado esse envio. Você tem até o dia 25 de fevereiro para poder transmitir todas as suas DIRF. Não é até o dia 28 mais, e sim até o dia 25 de fevereiro, devido a esse ponto facultativo aí do dia 28, que é a segunda-feira de carnaval, certo? E muitos também perguntam, Fran, eu sou obrigada a enviar todas as empresas para transmitir todas as empresas na DIRF? Não, pessoal, não é obrigatório. É obrigatório enviar somente aquelas que tiveram retenção. Só que eu, particularmente, euzinha aqui, eu prefiro enviar de todas. Porque não sei se acontece aí, Fran, mas quando é época de imposto de renda, declaração de imposto de renda, nossa, é uma pedição daqueles comprovantes de rendimento. Ai, eu preciso aqui fazer minha declaração, me dá esse comprovante de rendimento aí e tudo. Então, eu já prefiro transmitir de todas as empresas, já salvo o comprovante de rendimento bonitinho, que aí quando a pessoa pedir, já tá transmitido. E sem contar também que às vezes você vai precisar retificar essa DIRF, né? Então, se você já enviou antes, retificação não tem multa, né? Não tem multa. Então, e se caso você não tivesse enviado antes e precisasse enviar fora do prazo, tem a multinha básica lá que já sai junto, né? Quando você transmite. É automático. Exatamente. Então, eu já prefiro enviar de todos, porque se eu precisar retificar de alguma empresa, não vai ter multa. Tá bom? E qual o risco de não entregar nenhuma, ficar sem entregar nenhuma empresa, né? Para vir a multa por depois, se você for. Exatamente. Porque muita gente entrega somente daquelas empresas que os empregados tiveram retenção de imposto de renda. Eu não, eu prefiro já entregar de todas, que aí não corre esse risco de ficar alguma para trás. Exatamente. Também dia 25 é o dia de entregar os informes de rendimento. Foi em relação aos cartões de crédito, você transmite também? Não, quem transmite, na verdade, é o departamento fiscal, né? O departamento fiscal que tem que fazer essas informações lá na DIRF. Não vai, tipo assim, o departamento pessoal inventar de lançar os valores lá, não, pelo amor de Deus. Ah, não, Fran, você faz isso. Misericórdia. Não, ó, em muitos casos, o departamento pessoal faz o lançamento, transmite, aí depois o departamento fiscal vai lá e retifica, informando os valores lá dos cartões. Não, o amiga, departamento quem faz pessoal sou já eu. tem pouca coisa, né, Fran? E você ainda inventa de fazer lançamento de cartão. Porque como era antes, como tipo assim, muitas vezes é o escritório pequeno, a pessoa do fiscal não tem tanto conhecimento sobre isso, aí quem faz? Aí sobra pro DP, né? Mas é assim mesmo. Tá bem pertinho de acabar, 2023 já é logo ali, então vamos aguardar. Amém. Amém. Falando em decorações anuais, temos a queridinha, que todo mundo pergunta todo dia. Talvez o Que pessoal tá dando pergunte. uma dor de cabeça aí, não tá, Fran?
Sim, sim, sim. Já começou a enviar a RAIS? As empresas vão enviar a RAIS esse ano? Já saiu o programa da RAIS? Quais grupos tem que enviar RAIS? Ai, é muita gente que pergunta. Não, gente, a RAIS, ela não foi liberada ainda. Daqui pro dia 28 de fevereiro ela deve sair. Então, a RAIS, ela, o programa da RAIS, manual, layout, nada saiu e ela se encontra bloqueada. Então, assim, se você tem algo, se é alguma empresa do grupo 3 precisam fazer alguma retificação no programa da RAIS, tem que aguardar o GD RAIS genérico para poder estar enviando essas informações retificando. E o mesmo serve, eu acho que para o E-Social também, né, Fran? Tá bloqueada as informações também, nesse caso da RAIS, porque tem muita gente que está com problema no PIS referente ao ano de 2020, porque teve aquele prazo que foi, se não me recordo, foi em 16 de abril, que as empresas teriam que, principalmente as empresas do grupo 1 e 2, que as informações vão para o E-Social, que tinha até o dia 16 de abril para estar com as suas informações lá no E-Social, e posteriormente saiu uma prorrogação até o dia 30 de abril para aquelas empresas que estavam com inconsistência, com alguma informação incorreta lá na base do E-Social. Aí, tipo assim, é tanto que quando você consulta, quando você pega algum extrato de algum empregado que tem lá, principalmente do grupo 2, que tem lá o dia 16, que foi enviada, aí tá como excluída, e do dia 30 do 9 tá lá como ativa. Aí todo mundo pergunta por quê? Porque houve uma prorrogação até o dia 30 de novembro, de novembro não, de setembro. Aí houve, por exemplo, se a empresa abriu e fechou o seu movimento, ela automaticamente ela já abre e já retificava as informações da RAIS. Então tem que se atentar muito bem a isso aí esse ano, né? Exatamente. E esse ano, agora, né, tá pagando o PIS referente ao ano base de 2020. E o que tá tendo de problema com relação a isso, né, às vezes o empregado não recebeu, não está recebendo. Nossa, muitas coisas aconteceram. Principalmente, por exemplo, da pessoa esquecer de enviar a RAIS, de ter enviado. E agora, o empregado vai ficar no prejuízo? E o programa não foi liberado ainda, como é que eu vou fazer essa retificação ou enviar? Né? Infelizmente vai ter que aguardar, porque não tem outra alternativa, não. Sempre eles bloqueiam. Quando é de dezembro a fevereiro, eles bloqueiam o programa da GD Raiz para não enviar as informações. Então tem que esperar. Como não é do ano vigente, do ano base, tem que esperar sair o GD Raiz genérico. É um programa específico para declarações retificadoras ou declarações fora do prazo, né? Exatamente. Então acho que é isso, né, Fran? Pouquinha coisa, só 1 hora de atualizações aí que DP precisa fazer em janeiro. Amiga, foi igual o cronograma. Bateu bem certinho. Certinho. Vamos para as dúvidas. Menina, nos comentários está cheio, nas caixinhas está cheio. Vamos começar por onde? Vamos começar aqui, ó. Vou responder a Gisélia. Ela pergunta assim: com a entrada do E-Social, a RAIS ainda será obrigatória? Fiquei confusa na hora que mencionaram. Sim, Gisélia, né? A RAIS não é obrigatória para o grupo 1 e 2. Só que para o grupo 3, devido à parte da folha de pagamento ter entrado somente em maio do ano passado, então a gente vai precisar enviar ainda esse ano, o ano completo, tá? Então o grupo 3 ainda precisa enviar a RAIS esse ano. Sim, até porque o grupo 3 começou a informar as informações, se eu não me engano, em maio ou foi em abril. Foi em maio, não foi? Então, assim, não pegou o ano todo. Provavelmente o ano de 2022, em 2023, talvez seja pelo E-Social e não mais pelo programa da rádio. Rezando para acontecer. Então, eu vou ter umas lá em cima, Fran, vou pegar lá de cima.
Eu tô olhando na caixinha aqui. Você tá olhando nos comentários? Pronto, vamos fazer assim, você olha na caixinha e eu olho nos comentários, tá Tá certo? bom. Tá bom, pode Ou ser. então você quer olhar nos comentários ou na caixinha para me colocar aqui na Pode tela. ser, Fran. Pronto. Porque nos comentários tem bastante. Tá, eu vou olhar aqui nos comentários, então. Você quer responder um aí? Tatiana, tem uma dúvida muito grande que me surgiu hoje. KKKK. O código da GPS de MEI, qual deve ser atualizado? Gisele, GPS de MEI não tem. É DAI. A partir desde quando foi que houve a substituição? Desde outubro, não foi? Desde outubro, MEI utiliza o DARF previdenciário e nessa competência de janeiro começou o FGTS. Então, assim, para MEI não utiliza mais GFIP, é só o E-Social e o portal da DCTF para estar emitindo o DAI. Exatamente. A Sil Cris está perguntando assim, meninas, dica para quem ainda está com o PIS não habilitado, está tudo certo na RAIS. Sil, se você está se referindo à CTPS digital lá, que aparece não habilitado, o que você tem que fazer? Tem que desinstalar o aplicativo e instalar novamente, tá? Tem que atualizar ele para poder aparecer. Porque para muitos está aparecendo lá como não habilitado ainda. Então, você precisa desinstalar o aplicativo e instalar novamente, que na maioria das vezes dá certo. E também tem aquela parte daquele questionário que tem que ser respondido, aquelas 5 perguntinhas, não tem? Que precisa também. Vez de acesso, né? Isso, se for a primeira vez de acesso, se você não validou o seu cadastro, você tem que responder 5 perguntinhas. Qual foi o valor da sua última remuneração? Se houve o afastamento nos últimos 5 anos? Qual foi o último ano que você contribuiu? É nesses estilos as perguntas. Se você, por acaso, responder alguma informação que dê inconsistente, o sistema bloqueia. Só com 24 horas você consegue responder novamente. Deixa eu pegar aqui da caixinha. Qual data correta para preencher o início da pendência do salário família? Será que ela está se referindo à nova tabela? Se for, então é janeiro de 2022. Mas ela está falando em pendência, então talvez não foi pago anteriormente. Vanessa, coloca mais explicada essa sua pergunta, porque não deu para entender bem, não. Se for do ano vigente, a partir de 1º de janeiro, 56,47, se eu não me engano, o valor. A Preta está perguntando assim, meninas, como eu arrumo a guia da competência 10 de 2021, produtor rural, que foi recolhido pela guia antiga? O que acontece? Muitos receberam uma mensagem automática lá da Receita Federal falando que foi identificado o pagamento de guia de GPS que ia fazer a conversão automática, né? Da GPS para o DARF. Só que não está acontecendo essa conversão automática aí. Ouvi dizer que vai ter que entrar lá no chat da Receita Federal, no ECAC, né? Para eles poderem, que colocar essa informação ou o nome da empresa na fila lá para poder fazer essa conversão. Então, não está sendo bem automática, não, tá? Então, Preta, entra aí no chat do ECAC e informa isso para eles, tá? Ou então, o que você pode fazer também, nesse caso, você vai ter que transmitir a DCTF Web de qualquer forma dessa competência, fazer um PERDCOMP, né? Um PERDCOMP, informando pagamento indevido ou a maior dessa guia aí de INSS para poder compensar no débito lá da DCTF Web. Eu acho que é a maneira mais fácil, né? Porque nem sempre a gente consegue atendimento lá no chat, né? Isso, e é mais rápido também, porque a pendência sai no outro dia. Por exemplo, você transmitiu, você fez um PERDCOMP hoje, quando for amanhã, ou então 2, 3 horas depois já até saiu a pendência lá na situação fiscal. Então, assim, vai gerar só uma diferença de encargos que depois deve vir lá no relatório fiscal para você estar gerando a guia. Exatamente. É mais rápido. Você respondeu essa, da Gisele. Deisa Barros. Envia a RAS de empresas sem movimento até a competência do ano passado se enviava desse. A gente não saiu ainda o manual, não saiu ainda nada sobre isso.
Então, a gente precisa aguardar para saber se as empresas sem movimento vai precisar gerar RAS negativa. Nos anos anteriores, enviavam. Não sei como é que vai ser esse ano, com a entrada do E-Social e tudo mais. Então, a gente tem que aguardar para saber realmente como é que vai funcionar. Se vai ter obrigatoriedade ou não de enviar RAS negativa. Só aguardar. A Lídia está perguntando assim, empregador doméstico tem que entregar DIRF? Sim, Lídia. Se teve retenção de imposto de renda na folha do empregado, tem sim que entregar a DIRF, tá bom? Exatamente. Micaela, desinstalei a CTB digital, mas não atualizou e a RAS está ok. Para receber o KIS, o que faço? Então, Micaela, então você vai ter que entrar no. Você pode entrar pelo computador lá no site da DPVAP e atualizar, entrar com sua senha e pedir para atualizar suas informações e responder as 5 perguntinhas. Então, provavelmente é porque talvez seu cadastro não esteja validado ainda e não está aparecendo habilitado, porque de muitas pessoas apareceu habilitado. Fran, teve um amigo meu que mandou um print para mim que lá tá custando 2 salários mínimos para ele. Sim, tá com problema. Tá com problema, só que aí nesse caso aí, se a pessoa desinstalar e instalar novamente o aplicativo, vai corrigir, porque tá errado. Porque eu estranhei, 2 salários, eu fiz, você recebeu no ano anterior, não? Ele disse, não, recebi. Não, Aí porque tava... nossa, tá acontecendo vários erros nesses pagamentos aí de PIS desse ano. Então, Imaginei você receber 2 salários, você tá esperando um e vem 2. pois é, mas como que é, como que é teu dizer Quando, a esmola quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Elisete está perguntando, a pessoa que ganha 660, trabalha meio período, se ele precisar de um auxílio doença, ele recebe do INSS? Não, Elisete, se ele contribui, a contribuição mensal dele é abaixo do salário mínimo, não tem direito a nenhum benefício previdenciário, tá? Isso mesmo. Então, se você tem algum empregado aí que recebe menos do que um salário mínimo, é bom você orientar ele a fazer o complemento, né? Você vai fazer o complemento, emitir uma guia com a diferença lá no Cicalc Web. Você vai emitir um DARF no código 1872 com essa complementação, tá? Porque qualquer contribuição que for inferior ao salário mínimo não conta para fins previdenciários. Fran, tem uma dúvida logo em cima desse da Elisete, doméstico para o estado de São Paulo. O piso estadual está 1.163,55, então devo ajustar para 1.212 até que saia o novo piso estadual? Sim, Ana, exatamente, é o que nós falamos anteriormente. Nenhum empregado que tenha a sua jornada de 44 horas semanais, ele pode ter o valor do salário inferior ao mínimo nacional. Então, assim, se ela trabalha 44 horas semanais, então você deve ajustar no mínimo até que saia um novo reajuste do piso estadual. Quando sair, se for maior do que o mínimo, aí você altera. Se for igual ao mínimo, não faz nada, porque esse ano mesmo teve um aumento, eu achei um aumento considerável, assim, não é aumento assim que a gente precisa porque a inflação está muito alta, mas assim, comparado aos outros anos, foi um aumento muito significativo. Teve um ano aí, Fran, que o reajuste do salário mínimo foi 1% e alguma coisa, muito pouco, né? Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Deixa eu pegar aqui outra aqui. Amanda, as melhores do DP, adoro vocês. Amanda, um beijo, viu? Um beijo para você. Obrigada. Luciana, meninas, vocês sempre arrasam. Beijo. Amanda tá perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada lá no perfil da Fran. Isso. Aí tem uma pessoa também que colocou se vai ficar no YouTube. Vou colocar no YouTube, mas não sei quando, mas eu vou colocar, que eu tô com uma pendência que eu não coloquei. Mas eu vou colocar. Só responder aqui a pergunta do Ivon. Ele pergunta assim, ó, boa noite. No caso de uma empresa constituída em 24/1/2022, o cliente vai retirar o Prolabore. Nesse caso, o Prolabore é pago integral ou proporcional? Ó, Ivon, nesse caso aí, depende do valor que o cliente vai pagar de Prolabore, porque igual eu falei antes, se a contribuição for inferior ao salário mínimo,
não compensa ele contribuir aí nessa competência em janeiro. Às vezes é melhor você deixar a partir do dia 1º de fevereiro, que aí vai ser o salário cheio, né? Porque se você contribuir com valor inferior ao salário mínimo, essa contribuição aí não vai servir de nada, a não ser que ele faça o complemento, né? Mas Isso. é melhor, quando acontece isso, eu acho melhor começar a partir do mês seguinte com o valor cheio, porque isso aí vai ser, se ele não complementar, vai ser um dinheiro jogado fora. Exatamente. Até porque se for o mínimo, são 7 dias. Então, 7 dias fica muito inferior, muito mesmo. Agora, Exato. assim, se for um teto aí sim, talvez fique nesse valor aí. Mas, como você mesmo falou, o interessante é ser a partir de 1º de fevereiro, porque pega o mês cheio. Exato. Só 7 dias de diferença não tem problema, não. Cíntia. Como fazer quando o FGTS foi pago em duplicidade? Cíntia, você vai solicitar a devolução desse FGTS pago em duplicidade lá no Conectividade Social, naquela parte do empregador, tem lá pagamento em duplicidades, alguma coisa assim do tipo. Você vai informar a conta PJ da empresa. Muito interessante que seja a conta PJ da empresa, porque já cai diretamente lá. E quando você entra lá, vai ter as duas guias. Aí você vai selecionar a guia que você quer fazer a devolução e o empregado. Tá certo? Então faz diretamente lá no Conectividade Social. Demora um tempinho para devolver, mas devolve. Assim, o importante é E devolver. lembrando, quando pede devolução de FGTS, as contas dos empregados ficam Fica bloqueadas. bloqueado. Isso. Ó, a Keiliane está perguntando assim, Fran, para saber um saldo de dias de trabalho em fevereiro, é certo dividir por 30 ou por 28? O que acontece, Keiliane? Isso aí é uma treta antiga, né? Eu, particularmente, sempre divido pela quantidade exata de dias no mês. Porque senão essa conta não vai fechar nunca. Não vai fechar nunca. E baseado também no artigo 64 da CLT. Tá? Então, o correto é você dividir conforme a quantidade de dias no mês. Por exemplo, o mês de 31, você concede férias para o empregado do dia 1º até o dia 30. E o dia 30, com salário cheio. E o dia 31 ele vai ficar sem receber? Não, ele não vai ficar Tem sem que receber, receber. não. Então, o que você tem que fazer? Ó, quando for calcular as férias lá, você tem que pegar o salário, dividir por 31 vezes 30. Aí, esse vai ser o valor das férias, aí mais um terço sobre esse valor. E no dia 31 que ele voltar, você pega o valor do salário dividido por 31. Aí você vai achar o valor que você tem que pagar para ele referente a esse um dia. Eu faço assim também. E as férias eu calculo 30 dias. Eu não calculo pelo divisor do mês. Eu já deixo fechado, porque assim, muitas vezes vai ter o valor menor, por exemplo, vai vir um valor menor lá no recibo. Aí vai ter o questionamento porque o valor daquele salário vem menor. Então eu já coloco 30 dias o valor normal dele. Mas o mês eu calculo de acordo com o mês. Minha bateria do meu celular tá acabando. Vou colocar para carregar aqui. Sou Andresa. Empresa pagou o FGTS em outra base. Solicitei a transferência do valor para a base correta. Já caiu o valor no extrato do empregado. Mas não discrimina a competência no extrato para fins rescisórios, que está em aberto. O que fazer? Nesse caso, que fosse na outra base, porque como foi pago em outra base, vai estar constando nisso aí. Então tem que esperar, acho que atualizar o extrato para fins rescisórios para sair. Deixa eu Ou pegar meu então, quando carregador são aqui, bases tá distintas. rapidinho, viu? Quando são bases distintas, você consegue estar fazendo a movimentação das duas bases. Agora, assim, se fossem duas contas na mesma base, não conseguiria fazer a movimentação. Mas como são duas bases, aí você consegue fazer a movimentação delas duas e não tem problema, porque o pagamento está na outra base. Você pode continuar, né? Que eu vou colocar meu celular para carregar aqui. Pronto. Descarregando. Como faço para retificar uma GPS que foi recolhida num C incorreto? Então, acho que você vai ter que fazer
pedir a exclusão dessa guia, né, que foi paga incorretamente, ou então fazer um ajuste, não sei se no ajuste de guia, responder essa aqui depois. Mas na DIF, os sócios não fazem retirada de prolabore, mas sem retenção. E não atinge o valor. Assim, os prolabores, geralmente, os sócios, eles sempre costumam fazer sua declaração de imposto de renda. Então, assim, mesmo que ele não atinja o teto, o limite, pelo que está permitido na legislação, seria interessante você estar transmitindo a DIF mesmo assim, porque quando o contador solicitar o informe de rendimento, você puxa diretamente o que está dentro da base da DIF e não o do sistema. Então, assim, geralmente eu sempre transmito os prolabores, porque todos, a maioria deles fazem a declaração do imposto de renda. Voltou, Fran? Peraí, deixa eu ver se deu aqui, peraí. É porque... Deb colocou Santa Gambiarra. Ah, meu filho, essa gambiarra foi uma bênção na minha vida agora no início do ano. Luciana, como fazer a gambiarra? Luciana, tem a gambiarra, o passo a passo, no meu feed, no feed de Fran. O meu é uma arte verde com nome rosa, bem grande, gambiarra. Como assim? Como assim, FAP? Como assim, Denise? Não entendi. Valquíria, mas se a rescisão foi abaixo do mínimo, mesmo preciso reprocessar a rescisão? Não, se ela foi abaixo do mínimo, não precisa reprocessar, não. Agora, sim, se ela foi maior que o mínimo, sim, preciso, porque vai ter recolhido a maior. Exatamente. Perfeito. Muito agradecida. Garibaldi colocou live top. Boa noite, AP Barros. A Tatiana está perguntando aí, ó, repete novamente, produtor rural, sobre a folha de pagamento e sua comercialização. FPAS, qual é mesmo? Então, se ele optou pela folha de pagamento, o FPAS é o 787-003. Se ele optou pela comercialização, o FPAS é o 604, tá? E terceiro, 003 também. AP Barros. Gostaria de saber se haverá substituição da DIF para as empresas que tiveram seus eventos enviados no ano de 2021. Não, a DIF está programada, saiu uma instrução normativa, uma nota que a DIF só será substituída, aliás, não, em 2023, as informações das retenções irão na FDREINF. Então, assim, 2021, 2022 provavelmente ainda vai fazer DIF. Só em 2023 que vamos fazer as informações da DIF através da FDREINF. Então, como será, ainda não sabemos, só aguardar. Exatamente. A Nara Cristina perguntou, como posso tirar o DARF do imposto de renda com código de barra? Vi uma postagem da Fran, mas não entendi. Lá no Cicalc. No Cicalc. Lá, Nara, você vai preencher as informações e ele já vai sair bonitinho o DARF com código de barra e no novo layout, né, Fran? Ficou? Isso. Ficou muito bom, né? Ficou ótimo. Você pode pagar pelo QR Code, bem mais simples. E na Domínio a gente consegue imprimir diretamente pelo programa, né? Graças a Deus, para nossa alegria. Tatiane, me ajude. Qual o código da GPS do MEI? Quando o MEI utilizava GPS, era o 2000, o 2100, que é o código das empresas normais. Mas MEI, através DAI, lá no E-Social ou da CTF Web. A Deza Barros perguntou, quem teve contrato suspenso está aparecendo no extrato para fins rescisórios a pendência daquele mês ao qual o contrato estava suspenso. Como proceder para fazer a baixa dessa competência? Não tem como baixar, viu, Deza? Se não teve recolhimento de FGTS, ele vai continuar aparecendo lá para sempre em aberto, tá? Não tem como sumir, não. Vanessa, aqui avisa
sempre quando está vencendo quando tá vencendo o segundo mês. Enviamos com antecedência para o cliente se programarem. Sim, é uma alternativa também para ver a prorroga, A programação das férias, né? isso. Meire pergunta: a Receita Federal prorrogou para quem tem regularização as pendências do Simples Nacional, como ficam as obrigações da folha de pagamento durante esse período das empresas desenquadradas? Então, nesse caso aí, como não saiu ainda, vai ter que estar recolhendo normalmente. E quando saiu o deferimento da opção, tem que retificar as folhas para poder depois estar pedindo a compensação. Porque não tem como a gente adivinhar se vai ser aprovado ou não. Então, você vai recolhendo do jeito que está. Quando acontece isso, geralmente o que eu faço? Eu verifico com o contador, né, se realmente tem chances mesmo dessa empresa ser enquadrada no Simples ou não. Dependendo do que ele falar, o que eu faço? Eu já envio as informações como Simples Nacional. Porque geralmente quando sai o enquadramento, ele é enquadrado retroativo, né? Retroativo a janeiro. Isso. Então, Isso. como eu já enviei no Simples, então não vou precisar fazer nada, porque a grande chance de ser enquadrada. Então, eu já envio como Simples Nacional. Agora, se por um acaso ela não for enquadrada, aí vai ter que retificar e fazer recolhimentos das diferenças. Então, eu já faço o contrário do que você falou aí. Porque assim, acontece muitas vezes ter uma pendência, por exemplo, aconteceu de uma empresa que fez a opção aqui, não teve aquela opção das empresas do grupo 2 que fizeram a opção da antecipação da DCTF Web, que começou em fevereiro, se eu não me engano, foi em março, a opção foi feita em fevereiro e começou a recolher em março. Então, eu tive casos de empresas que estavam, na Receita Federal, não estava constando a pendência dessa guia, entendeu? Da contribuição previdenciária. Mas quando foi solicitar a opção do Simples Nacional, estava lá a pendência da guia, mesmo ela tendo iniciado na DCTF Web. Não, certamente quando eu enviei a informação, não estava bloqueada ainda, aí estava impedindo para sair a opção do Simples Nacional. Mas ou você pode já solicitar fazer ela como Simples Nacional, ou fazer como normal para depois retificar e solicitar a compensação. Então, assim, vai muito de cada um, ver se realmente vai sair, porque às vezes, muitas vezes, uma pendencinha, um negocinho, não sai a opção pelo Simples. Então, assim, tem que atentar. Isso aí. A Lília perguntou, quando o início da obrigatoriedade foi agora, dia 24/2, empresas do Simples? Quando o início da atividade foi agora, dia 24/1, empresa do Simples? Acho que é para enviar a GFIP. Deve enviar sem movimento? Sim, se você tivesse se referindo a DCTF Web ou E-Social, sim, precisa enviar nessa competência de janeiro sem movimento. Certo, mas também teve uma que eu vi também na casa do Prolabore. Se precisaria enviar, como é a primeira competência que foi constituída, se precisaria enviar as informações na GFIP, quando é a constituição da empresa. Aí precisa por causa da CRF, né? Porque se a empresa precisasse da certidão lá do FGTS, não vai ter cadastro. Então, se a empresa foi constituída depois do mês 10 de 2021, aí você precisa enviar a GFIP da primeira competência aí, para poder fazer o cadastro dessa empresa na Caixa, né? Lá na CRF, quando você precisar já ter lá cadastrado. Então, precisa no início quando a empresa for constituída depois do mês 10. Amiga, se a gente ficar até 1h da manhã, a gente não consegue responder. Só vou responder essa aqui da Luciana. Luciana perguntou, então as empresas sem movimento devemos enviar o E-Social e DCTF Web sem movimento da competência de janeiro? Sim, Luciana. Dessa competência de janeiro, você precisa enviar todas as empresas sem movimento. Você tem que enviar até o dia 15 de fevereiro, referente à competência de janeiro, tá certo? Fran, foi eu ou foi você? O quê? Travou para mim. Não sei se travou para... Travou? Deu uma Eu tô vendo normal você. Pronto, mas tinha dado uma travada. Sim, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Interessante. Colaborador recebe menos de um salário. Fui eu. Colaborador recebe menos de um mínimo. Quando demitido, terá direito ao seguro-desemprego? Sim. Tem sim.
seguro-desemprego não pode ser inferior a um salário mínimo. A Andréia perguntou, no caso da empresa que não pagou nenhuma dia do imposto de renda, a gente pode transmitir normalmente a DIR? Sim, deve transmitir, né? Independente se a empresa pagou ou não pagou. O negócio é que vai receber, a empresa vai receber uma cartinha lá depois, né? Para fazer a cobrança, porque se a gente informou lá na DIR que o funcionário teve retenção e a empresa não pagou, então ela vai receber uma cartinha lá da Receita Federal fazendo essas cobranças. Exatamente, até porque há o desconto na folha de pagamento, como a gente está informando, automaticamente está declarando que houve aquele desconto daquele empregado naquela competência, né? Então, assim, muitas vezes as empresas caem na malha fiscal por não ter pago o imposto de renda retido na fonte. Nayara, quando um funcionário está afastado por muito tempo e recebe o salário mínimo, tem que fazer o reajuste? Sim, eu sempre faço, porque caso ele retorne, já vai estar atualizado as informações no banco de dados. Né? Ludmila pergunta, retificação no E-Social está gerando multas? O que acontece? Retificação não gera multa, tá, Ludmila? Agora, se você não enviou no prazo normal, aí sim, pode ser que venha multa depois, mas retificação quer dizer que você já enviou a primeira vez no prazo, então você só está retificando as informações. Aí, nesse caso, não gera multa não, tá? E na DCTF Web também, quando é retificação, não tem multa. Uma dúvida bem frequente que existe. Quando acontece se precisar reabrir a folha automaticamente e aparece o ECAC, no ECAC a DCTF retificadora, mesmo que não tenha havido mudança nos valores previdenciários, é preciso transmitir a DCTF? Sim, porque assim, a DCTF era uma declaração de confissão. Então, assim, mesmo que você abra o E-Social, abriu só para fazer algum ajuste, alguma coisa, mas não teve alteração, você tem sim. Quando você fecha, automaticamente ela gera uma nova DCTF, que ela vai ficar na situação em andamento retificadora, e é preciso sim transmitir ela, porque pode dar pendências, você não consegue fazer uma compensação quando ela está em andamento, você não consegue fazer uma compensação, muitas vezes pode dar impedimento na certidão negativa, então assim, você tem que transmitir mesmo que não houve nenhuma alteração nos valores, para ela ficar retificadora ativa, ela precisa estar no status ativa. A Edjane está perguntando, no MEI dá para fazer igual o E-Social Doméstico direto no portal? Sim, dá. Você pode fazer direto lá no portal, fazer a transmissão dos eventos de remuneração, pagamento, fechamento e depois já emite o DAI, tá? Elisângela falou, gente, faz outra live, cheguei tarde, mas amei. Elisângela, essa live vai ficar gravada lá no perfil da Fran. Só você ir aqui em cima, ó, acho que é desse lado aqui, né? E segue a Fran lá e já depois ela vai postar a live lá, vai ficar gravada. Antonella, o contribuinte individual teve alguma mudança para emitir as guias do INSS? Continua pelo portal do INSS. Se for aquela parte do autônomo que paga 20%, que é contribuinte facultativo, ainda não houve a mudança. Continua sendo emitidas as guias lá no SAL. Cíntia, minha dúvida é o que fazer quando o FGTS foi pago em duplicidade. O que fazer, você tem que solicitar a devolução lá pela conectividade social, tá? O cliente pagou o IR em duplicidade, somente fazer um perde-comp na próxima e abater a guia? Sim, tem que fazer um perde-comp para estar abatendo ou então solicitando a restituição. Consegue fazer perde-comp de imposto de renda retido na fonte? Agora eu fiquei na dúvida. Consegue. O CICAL que ainda está saindo DAF normal para COFINS. Meire, certamente o layout dele não foi atualizado. Foi atualizado só para alguns códigos, outros não. Outros permanecem na versão antiga. Micaele, onde faz a atualização da carteira digital com as 5 perguntinhas? Pode ser feito diretamente no aplicativo da carteira digital,
ou você coloca lá no Google, carteira digital, aí vai aparecer um site da DataPrev, alguma coisa assim do tipo, e você vai colocar seu CPF e sua senha, e quando você entra lá, vai ter já a opção de perguntas. Stephanie perguntou, muitos clientes pagam o MEI querendo que conte para a aposentadoria. Será que conta mesmo para se aposentar? MEI contribui com 5% do valor do INSS. Então, vai contar apenas para a aposentadoria por idade, tá? Então, quem paga o MEI aí pode aposentar apenas por idade. É sim, tem uma empresa que era MEI e a partir de 1 de 2000 passou a ser ME. Precisa enviar apenas a DCTF e a CFIP. Se ela era uma MEI, passou a ser uma ME, uma Simples Nacional, você precisa sim recolher o FGTS pela GFIP. Agora, se ela realmente for MEI, aí é pelo portal, mas se ela era MEI, por exemplo, em dezembro ela MEI, em janeiro começou a ser ME, então a partir de janeiro você vai recolher o FGTS por CFIP, GFIP, o FGTS e previdenciário pela DCTF Web. Então, acho que é isso, Fran, já vai dar 10 horas. 10 horas, mais de 1h30. Não é? Vou organizar outro dia para a gente fazer uma live. Eu estou pensando aí de fazer, sei lá, pelo menos talvez 15 dias, fazer uma live e você vai estar convidado, viu? Super convidado desde agora. Para a gente poder falar aí sobre as atualizações que acontecem no departamento pessoal, né? Então, acho que vai ser legal. Acho que desde a primeira live que eu falei isso, né, por aí até hoje. Mas não. Teve aquelas que a gente fez. No sábado foram quantas? No sábado, acho que foi umas 2, né? Você ficou de fazer mais no sábado e. Pois é, não, mas o negócio é a correria. A correria. Ah, nem fala. Quando você tem casa, marido, filho, nossa, é muito corrido. Então, não só. Sua amiga já chegou? Hã? Sua amiga já chegou? Minha amiga? Sim. A nossa amiga. Que amiga? A lava-louça. Chegou, menina! Nossa, eu tô voando, chegou. Menina, é a melhor coisa que existe nesse planeta, bem que você falou, viu? Ah, minha filha. Eu tava querendo comprar uma lava-louça e a Fran me deu a ideia. E compra que vai ser a melhor coisa de sua vida para poder te ajudar. Gente, não é que eu comprei e o trem é bom, viu? Então, quem mulher aí, ó, que tem casa, marido, filho para cuidar, ainda trabalha no departamento pessoal, ó, compra lava-louças, viu? Que ajuda. Compre, parcela em 10 vezes, 12 vezes, em 24 vezes. Mas, gente, é uma bênção. Meu Deus, o que seria de mim sem a minha lava-louça? Eu digo às minhas amigas que foi a minha melhor aquisição de 2021. Mas é isso mesmo, ajuda demais. Então, acho que é isso, né, Fran? Respondemos aqui a maioria das perguntas, mas tem muitas aqui ainda. Muitas pessoal, vocês gostaram da live? Se tiver gostado, eu prometo que a gente vai vir mais vezes aqui para fazer outras lives aí para vocês. Me diz aqui nos comentários se vocês gostaram. A live, Matheus, vai ficar gravada lá no perfil da Alifran, viu? A Oliveira que eu coloquei até para o marido ouvir. Pois é, olha, diga a ele que de presente do Dia das Mães, se você tiver filho, ou então qualquer presente, dê uma lava-louça, porque é o melhor aquisição que você pode fazer, que vai nos ajudar. Ai, meu Deus do céu. É uma vida antes da lava-louça e uma vida depois da lava-louça. E não consome muita energia, nem muita água. Só avisando. Exatamente. Se você tem uma máquina de lavar e você acha bom, ó, pode ter certeza que lava-louças ainda é melhor, viu? Pois é. Acho que meu marido estava aqui na live, ó. Então, ele também que gostou, viu, Fran, da lava-louças, porque economizou as mãozinhas dele lá para... Que aqui ele ajuda também, entendeu? Ajuda a lavar louças, arrumar a casa, é uma bênção. Então, ele também gostou. Eu acho que ele tava na live aqui, ó. Vou mandar um beijão pra ele aí. Beijo, viu, meu amor? Abraço. Não sei se Garibaldo tava aqui, mas eu não sei se
Quem gostou também foi Lucas, mas eu boto o Lucas pra encher a minha. Ai, ai. Pois tá A bom, então Vanessa, muitíssimo obrigada, Fran. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui mais uma vez e para brilhantar ainda mais a nossa noite. E próxima quinta-feira tem Quinta TDP, todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui na minha página, toda quinta-feira. Faça chuva, faça sol, eu estou aqui. Com saúde ou sem saúde, mas eu estou aqui. não, Fran, eu não acreditei que você tinha falado que estava com Covid. Eu não acreditei de ver você nessa live. Foi quinta retrasada ou foi passada? A mulher com 15 Covid, dias. ela fazendo live aqui plena e fina. Eu falei, meu Deus. Tá fazendo 15 dias hoje, foi quando eu tava com Covid. Não, mas naquela live eu tava só a bênção de Deus, mas eu fiz, né? Não, menina. E eu tô saindo a chikungunya, meu Deus do céu. Semana passada não tava pra nada. Eu tive chikungunya. Excelente a live, façam mais. Olha aí, Fran, façam mais. Obrigada pelas informações de sempre. Aí, Maristela, tem que inventar a lava-panela. Mas lava-panela também, se você comprar as panelas antiaderentes, fica um brinco. Ela só não aria a panela, né? Não, mas se for aquela antiaderente da preta, ela sai brilhando. Agora, se for aquela de inox, ela não sai. Mas eu comprei uma que ela é antiaderente no fundo e dentro, porque já evita de oxidar. Exatamente, já preparada, né? Uhum. Então tá bom. Então tá, Fran. Queria agradecer você também pela oportunidade de sempre, viu? Dizer que você pode sempre contar comigo, né? Eu creio que vai sair um novo projeto aí, nosso, em nome de Jesus, vai sair do papel. Amém. E vai Vai. dar tudo certo. Então, obrigada aí por ter me convidado. E um beijão para todos os seus seguidores aí, os meus que tá aqui. Se você não segue a Fran, ó, vai aqui em cima aqui, segue a Fran lá, que ela posta conteúdos praticamente todos os dias aí relacionados ao departamento pessoal. E é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. E vamos dormir, porque amanhã tem Folha nos esperando. Pois é, eu vou continuar aqui encerrando a live, eu vou continuar a fechar minhas folhas, porque eu prometi de mandar hoje ainda. Vixe. Então tá, um beijo, pessoal. Tchau, cheiro. Obrigada. Se você não segue a Fran, segue Fran Menezes também, que ela arrasa muito. Cheiro. Boa noite. Tchau.